Olá! Hoje iremos abordar um pouco sobre o dia a dia de um profissional da área de comunicação atuando em órgãos públicos. Em entrevista, diretores e secretários irão falar como é a rotina de um assessor, apresentar seus ambientes de trabalho, como eles se organizam para as tarefas, como funcionam seus meios de comunicação com a comunidade e o perfil para um estagiário nas prefeituras da cidade de Alvorada e Esteio. Fiquem agora com Luiz Damasceno. Ele é jornalista e secretário de comunicação na prefeitura de Esteio e vai nos explicar como funcionam as coisas por lá. Fala aí, Luiz. A secretaria ela funciona da seguinte forma, né? São basicamente 3 setores, além de um administrativo, né, que encaminha toda a burocracia necessária para que as coisas caminhem bem dentro da secretaria nos 3 setores, mas é publicidade, jornalismo e relações públicas e eventos, né, que é um setor misto que une as duas funções. A gente tem uma equipe bastante qualificada, assim, né, diversificada, que é composta por um misto de um bom número de estagiários, servidores de carreira, né, inclusive jornalistas e um fotógrafo também, que é uma coisa rara no serviço público, teres uma secretaria de comunicação que tem uma espinha dorsal de servidores de carreira. Assim. Isso é muito importante para a cidade, não só para a gestão, porque é uma memória que vai ficar, né? Essas pessoas elas vão produzir um conteúdo hoje, documentar tudo o que está acontecendo na cidade, por parte de quem tem envolvimento do poder público, mas essa gestão vai passar, vai acabar, vai trocar de prefeito, pode ser que mude de partido, de campo político, e esses servidores continuam construindo a memória da cidade, né? Então isso é muito importante. E também cargos de confiança, né? Que normalmente, no meu caso, né, eu sou um CC, né, tenho um cargo de confiança, e o diretor também, e cada setor também tem pelo menos um. Essa é a estrutura hierárquica básica da secretaria. A gente trabalha de uma forma bastante horizontal, né? Não tem muito apego à hierarquia de fato, assim, né? A gente sempre tenta fazer o melhor e tentar se ajudar da melhor forma possível. Todos os setores dialogam muito entre si, né? Agora, por exemplo, o pessoal está revisando o jornal, o pessoal do jornalismo produziu as pautas, a publicidade, enfim, diagramou o jornal inteiro e agora voltou para o jornalismo para eles poderem revisar, né? Então é um processo importante. Depois vai para a gráfica, né? Então vai também passar pelo administrativo para isso poder ser encaminhado, o cara pagar a nota no jornal que vai vir depois, né? Daqui a um mês. Tudo isso a gente toca no dia a dia. A gente também tem, embora não haja um setor específico, a gente trabalha muito nas redes sociais também, em especial o Facebook, né? A gente desenvolveu uma linguagem diferenciada, assim, específica para o público de Esteio do lugar. E sabendo que muita gente está no Facebook, a gente tem dados de que mais da metade da população de Esteio participa de alguma forma, né, do Facebook, e aqui tinha uma cultura muito forte de grupos. Tem o grupo Muda Esteio, por exemplo, com mais de 10 mil pessoas, né? E o Facebook da prefeitura era muito institucional, muito copiava o release do site, colava lá e largava, não interagia, não respondia às pessoas, enfim. Não era uma dinâmica de rede social, né? Que tem esse nome não é à toa, né? É uma rede social, você tem que ter uma espécie de sociabilidade para poder comunicar de fato, né? Com eficiência. Então a gente primeiro fortaleceu a nossa página, mudando a linguagem, respondendo as pessoas com velocidade, usando até um pouco de humor, né? Claro, não no nível Curitiba, assim, acho que está muito longe, mas a gente avançou bastante nesse sentido e deu super certo. A gente duplicou o número de curtidas, assim, em questão de meses, sendo que a página existia desde 2012. O alcance quintuplicou por postagem, assim. E daí a gente partiu para uma outra fase, que foi criar um perfil, um personagem que, diferente de uma página, pode entrar nos grupos e fazer comunicação ativa, né? Compartilhar um negócio na página dentro de um grupo, ou alguém pode marcar ela no grupo para responder uma demanda, responder uma crítica, uma dúvida da cidadania. Então ela vai lá e responde, que é a Gabinete, né? O perfil chegou, aliás, semana passada a 5 mil amigos. Um perfil que potencializou muito o alcance assim, da nossa página. E é como se fosse um personagem, tem vida própria, assim, a cidade toda gosta dela mais do que gosta da página da prefeitura. Então preferem conversar com ela do que tua página. É um grupo chamado Esteio Superando as Enchentes, que é um grupo aberto, e então qualquer um pode entrar e participar, basicamente para discutir a questão histórica da cidade, que é as enchentes, né? Também poder divulgar as ações que a gente está fazendo, mas prestar contas e responder questionamentos, né? Quando as enchentes chegarem em Esteio,
esse grupo cresceu absurdamente porque ele foi usado inclusive para alertar a Defesa Civil de locais onde haviam pessoas em risco, que precisavam de socorro, e as pessoas só conseguiam contato pelo Facebook, porque o telefone de Defesa Civil estava cheio. Então a gente passava por WhatsApp e acabou criando uma dinâmica muito legal de redes. Assim. Hoje esse grupo está com praticamente 8 mil membros, né, que é uma cidade com 80 mil habitantes, dá para se pensar que é quase 10% da população inserida. A gente também tem o Twitter, né, que é também uma rede forte, mas a gente ainda não encontrou, na verdade, não dedicou tempo suficiente para encontrar uma linguagem específica assim, para a rede. Mas é bacana, funciona bem também, a gente recebe muito questionamento. É um público diferente, né, o Twitter é mais, claro, tem um alcance muito menor que o Facebook dentro da cidade, mas as pessoas que ele alcança é um público bastante diferenciado, assim, né, que é composto por um misto de jovens e formadores de opinião, assim, pessoas que têm relevância na opinião pública, no imaginário da cidade, então também é um canal importante. E o Instagram, que a gente começou a usar há pouco tempo, que é a publicidade que trabalha mais nele, também com interface e aproveitando os conteúdos dos demais setores, mas que é muito interessante também, a gente criou e em 2 meses tinha 400 seguidores, sendo que a gente não chegou a criar uma política para o Instagram, a gente começou a postar esporadicamente e o negócio subiu rápido. Das redes sociais é isso, né? Veículos de comunicação, a gente tem o jornal de Esteio, que é um jornal impresso todos os meses, ali no final do mês, entre o dia 24 e o dia 28, geralmente. Hoje está saindo um jornal de 8 páginas, em que a gente tenta sintetizar o que de mais importante ocorreu por parte do poder público, da Prefeitura de Esteio, durante o mês. Né? Fora isso, o setor de publicidade produz muita papelaria, né? Muito flyer, muito cartaz, muito folder, né? Para divulgar evento, para informação de atividade pública, sei lá, para ter cadastro único do Bolsa Família em tal lugar, tem que fazer uma nova pesagem do filho, tem que divulgar isso, né? As pessoas têm que saber. E o setor de eventos produz muitos eventos, a gente fez um levantamento há pouco, foram 75 eventos que a gente organizou, puxou a organização, né? Fora centenas que a gente apoiou e de alguma forma participou, né? O currículo, e depende do perfil que a gente seleciona, depende muito do desempenho na entrevista, né? Enfim, de como a pessoa demonstra interesse naquilo. Claro, às vezes depende sim de experiência, não se pode negar, dependendo do que a gente espera, mas a gente também tem muita gente que está começando agora, que nunca trabalhou em nenhum lugar, está tendo a oportunidade aqui que é única, né? Setor de jornalismo, os estagiários aqui fazem um assessor de imprensa formado em outros locais, que vai desde o contato com a imprensa até a produção da matéria, fazer foto, publicar. Então, é um aprendizado muito interessante, né? E o perfil, basicamente, é a gente perceber que a pessoa está afim e que vai desempenhar um bom trabalho, né? Pelo menos vai tentar. Charles Skull, nosso próximo entrevistado, é secretário-geral na Prefeitura de Alvorada e vai nos dizer como é atuar neste órgão público. Nós temos 3 áreas definidas, como já havia dito, né? Relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. No caso deste trabalho acadêmico, o foco é o trabalho do estagiário de jornalismo. Quais são as atividades que o estagiário de jornalismo executa neste espaço de estágio? Nós temos um estagiário lá, ele trabalha com a clipagem, né, das atividades das atividades nossas na imprensa, faz a clipagem dos jornais, faz a clipagem eletrônica, de rádio, de TV, faz a clipagem também de internet, né? A produção de releases, fotografias, vídeo. Nós estamos agora em oficinas de roteiro para produção de vídeos institucionais, que também está passando por uma ação conjunta entre publicidade, propaganda e jornalismo, mas os estagiários de jornalismo estão à frente desse processo também. Fotografia nós temos muitas oficinas de fotografia com o objetivo de qualificar ainda mais, e nós temos os resultados das oficinas imediatas, porque tu faz uma oficina ao meio-dia e de tarde já está fazendo uma cobertura, e tu já aplica no mesmo dia aquilo que tu aprendeu, e tu já percebe que os resultados, né? Já percebe os resultados, aquilo que tu alcançou, aquilo que tu precisa melhorar, né? E aquilo que precisa, e onde é que as oficinas não chegaram, e onde é que a nossa aula
ela precisa melhorar. Então tudo está focado no processo de formação acadêmica. Desenvolvimento de release, o texto, né? Qual que é o melhor texto de release para se trabalhar? Além disso, trabalho também de assessoria de imprensa, que é o contato com os veículos de comunicação. Nós temos aqui um informativo municipal, que é o jornal da prefeitura. O nome do jornal é Conversa Pública. Nós trabalhamos com 50 mil exemplares, às vezes 8, 16 páginas, papel branco, colorido, uma comunicação, um produto de qualidade, para valorizar inclusive a comunicação que está sendo prestada pela prefeitura. Nós temos o Facebook, que é uma rede social mais utilizada. Nós temos a distribuição de newsletter, e-mail, uma relação muito forte e intensa com os veículos de comunicação locais. Nós temos também estamos agora trabalhando com uma homepage em um software livre, né, muito boa, que permite que a gente integre vídeo, que a gente integre sonoras, e estamos trabalhando já, arriscando as nossas primeiras experiências nesse sentido, porque até então nossa página da internet não suportava. Atualmente nós temos um setor de jornalismo muito bem definido na Coordenadoria de Comunicação Social. Aqui em Alvorada é uma coordenadoria, né, que fica vinculada ao gabinete do prefeito, já demonstrando que há uma dificuldade estrutural de manter a própria comunicação na prefeitura, né? Ele é muito restrito, pois eu coordeno esse quadro, são 13 estagiários que nós trabalhamos aqui na prefeitura de Alvorada, e mais 2 cargos em comissão, né? Um para coordenar o setor de relações públicas, outro para coordenar um jornalista para coordenar o setor de jornalismo, e temos um concursado que trata do departamento administrativo. A questão mais importante que nós valorizamos aqui é a proximidade do local de trabalho, as facilidades de acesso ao trabalho, as facilidades de acesso e transporte para a faculdade, né? Porque não há, na verdade, eu acho absolutamente equivocado que se crie, né, determinados pré-requisitos para a contratação de estagiário, porque a própria função do estagiário é ele, de alguma forma, colocar o seu conhecimento acadêmico em prova e estudar durante o período de trabalho, né, como é que é exercer a sua profissão na prática, fora da sala de aula. Eu sei que tem muitos locais que querem estagiário com experiência, que para mim é uma piada. Não é possível, né? Eu acho que é uma contradição extraordinária. Então, como nós temos uma quantidade enorme de estagiários, trabalham de forma, né, compartilhada dentro de um espaço físico relativamente pequeno, nós temos uma convicção de transformar este espaço numa escola. Então, o tempo inteiro, a prioridade para nós sequer é a produção para a prefeitura. Como é que é exercer a sua profissão na prática, fora da sala de aula? Eu sei que tem muitos locais que querem estagiário com experiência, que para mim é uma piada. Não é possível, né? Eu acho que é uma contradição extraordinária. Então, como nós temos uma quantidade enorme de estagiários, trabalham de forma, né, compartilhada dentro de um espaço físico relativamente pequeno, nós temos uma convicção de transformar este espaço numa escola. Então, o tempo inteiro, a prioridade para nós sequer é a produção para a prefeitura. Nós damos um jeito, um passa para o outro, de dar conta da tarefa. No final das contas, caso ela fique difícil de ser executada, eu mesmo, em último caso, executo a tarefa. Mas a prioridade é a academia. Se o estagiário precisa fazer um trabalho, ele não precisa sequer vir para o local de estágio, porque o mais importante é a formação acadêmica. E sempre há uma negociação muito clara e franca, né, para que o processo de aprendizado seja colocado em primeiro lugar. Isso não significa que é uma moleza, muito pelo contrário. O estagiário, ele é exigido como se estivesse trabalhando numa empresa